Vou dar uma pincelada, tá? Sobre as 3 tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? Vou passar rapidamente por isso e eu vou dar maior ênfase na dilatação dos líquidos, tá? Só para para vocês poderem entender melhor, tá? Bom, pessoal, aqui eu coloquei as nossas 3 fórmulas, tá? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? Pessoal, o que é dilatação linear? É o seguinte, eu tenho, por exemplo, uma barra de metal ou de qualquer outro material e eu vou aumentar a temperatura dela. Eu aumentando essa temperatura dela, vai ocasionar uma agitação das moléculas e o que vai acontecer com ela? Ela vai expandir. Só que, gente, linear, eu já digo para vocês que é apenas em um sentido, tá? Na dilatação linear, então as minhas medidas, elas vão aparecer, por exemplo, em milímetros, em centímetros, em metros, quilômetros, tá? E assim por diante. Essas são as medidas que vão aparecer, tá? Lá no meu problema, é assim que vai vir. Porém, quando eu falo em dilatação superficial, por exemplo, quando eu tenho uma área, eu tenho uma placa, tá? Então, por exemplo, assim, uma placa. Tá? Vou colocar aqui um quadradinho, faz de conta que isso aqui é uma placa. Se eu aquecer essa placa, vai ocorrer uma agitação dessas minhas moléculas e o que vai acontecer? Uma expansão, uma dilatação, um aumento do tamanho dela, tá? Só que como ela é uma placa, ela vai crescer em 2 dimensões. Então, basicamente, ela vai crescer essa partezinha aqui, ó. É esse aumento que eu quero saber. Antes, quando eu falava em uma barra, eu estava falando em uma direção apenas. Quando aumentava somente nessa direção aqui, ó. Eu coloquei temperatura, houve então a dilatação apenas em um sentido. Quando eu falo em superficial, eu coloquei calor aqui, tá? E ela acabou expandindo. Em quantos sentidos ela expandiu? Em 2 sentidos, tá? Então, ela expandiu desse lado aqui e esse lado aqui. Essas medidas, então, gente, elas vão me aparecer aqui em milímetro quadrado, centímetro quadrado, metros quadrados, quilômetros quadrados. Gente, qualquer coisa em quadrado, eu estou falando em área, tá? Lembram até como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado ou do retângulo, lado vezes altura, não é? E não dá em centímetros quadrados, metros quadrados, sempre quadrados, porque eu estou falando em área, certo? Já quando eu estou falando em volume, nós estamos falando em litros, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Por quê? Porque aí eu estou falando em uma dilatação em 3 dimensões, tá? Como se fosse aqui um copo de água, tá? Ou um copo de qualquer líquido, que ao aquecer, ele vai expandir, é volume, tá? Então, sempre quando eu estiver falando em volume, é dilatação volumétrica. Ou seja, vai aparecer aqui em centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos, sempre em cúbicos. Cúbicos é volumétrico, tá? Eu preciso mostrar para vocês agora o que é essas nossas fórmulas. O que é cada coisa. Pessoal, até aqui, estamos entendidos? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca ali no chat para mim, tá? Pessoal, olha só. Aqui, sempre, meu primeiro termo aqui, ó. Quando ele está acompanhadinho com 0 aqui, é sempre o meu valor inicial, tá? Então, é o comprimento da minha barra inicial antes de ela ser aquecida. Aqui é a área da minha placa antes de ser aquecida.
E aqui é o volume do meu líquido antes dele ser aquecido, certo? Então, aqui é sempre o inicial, ok? Olha só, aqui é o meu coeficiente de dilatação. E é esse aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Esse aqui é o meu coeficiente de dilatação. Que aqui eu estou percebendo que tem bastante gente com dúvidas. Pessoal, o meu coeficiente de dilatação, ele é próprio para cada material, porque cada material vai expandir de uma certa forma, tá? Então, ele depende de cada material. Só que olha só o que eu preciso mostrar para vocês. Quando o meu dado aparecer em milímetros, centímetros, metros ou quilômetros, eu estou tratando de dilatação linear. Então, o meu coeficiente também deve ser coeficiente de dilatação linear, ok? Quando eu estiver falando em questão de área, de superfície, eu preciso do coeficiente de dilatação superficial. Porém, se o problema me der o meu coeficiente de dilatação linear e for uma superfície, o meu dado estiver em milímetros quadrados, centímetros quadrados, metros quadrados, o que eu posso fazer para resolver isso? Olha só, o meu beta, que é o meu coeficiente, ele é a mesma coisa que 2 vezes o meu alfa. Ou seja, o meu beta, ele é equivalente a 2 vezes o meu coeficiente de dilatação linear. Eu falei para vocês que no linear, na expansão linear, a minha barra, ela cresce em um sentido só. Ela dilata em um sentido só. Na minha superfície, a minha placa, ela vai crescer em 2 sentidos. Por isso que é 2 vezes o alfa, tá? Outra coisa, professora, eu não lembro na hora quantas vezes eu tenho que multiplicar. Se eu preciso multiplicar por 2, se eu preciso multiplicar por 3, como que eu posso fazer? Olha só, eu olho aqui em cima, ó, do meu dado de medida. Quando eu disser para vocês assim, uma placa de superfície de 3 centímetros quadrados. 3 centímetros quadrados está lá centímetros quadrados. O meu alfa tem que multiplicar por 2, ok? Gente, está em alfa, eu tenho dilatação linear, eu não posso colocar ele na fórmula. Eu preciso de dilatação superficial, certo? Já na minha dilatação, então, volumétrica, vale a mesma regra. Porque na dilatação volumétrica, o meu líquido vai expandir, né, em 3 dimensões. Em largura, em comprimento e em altura, certo? Então, aqui, ó, o meu coeficiente de dilatação volumétrico é a mesma coisa que 3 vezes o meu alfa. Ou seja, 3 vezes a minha dilatação linear. Ok? Tudo certo? Estou esperando vocês agora me responder. Se está tudo tranquilo até aí? Se estamos entendidos ou não? Entendidos? Então tá bom. Pessoal, olha só. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa para entregar, acho que foi ontem, né? A respeito da dilatação irregular da água, não foi? Bom, pessoal, a água, ela é um líquido que ela é um pouco diferente. O que acontece com a água? Ela quando você aquece a água, ela chega em um certo ponto de expansão e após isso, ela começa a reduzir o tamanho, tá? Em vez dela expandir, ela começa a diminuir o tamanho. Quem vai fazer vestibular aí ou algo assim, isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes esse comportamento da água, inclusive, que garante vida a alguns tipos de seres vivos. Por exemplo, o seguinte: se você pegar uma garrafinha de água, tá? E encher totalmente ela e colocar no congelador. Façam isso em casa e olha o que vai acontecer.
Você colocou, marque bem o volume que vocês colocaram. Vocês colocaram ela bem cheia, tá? Coloque no congelador e espere ela congelar. Ela vai congelar, gente, e o volume dela vai aumentar, tá, professora? Mas aí o que está acontecendo? Eu estou diminuindo a temperatura dela e o volume está aumentando. Sim, é isso que está acontecendo. Eu estou tirando o calor dela, tá? E o volume dela aumenta. Por isso que nós chamamos de dilatação irregular da água. Porque, ao contrário dos outros líquidos, se você esfriá-la, ela vai aumentar. Pessoal, não é a mesma coisa assim, ó. Aí eu coloquei a garrafinha na geladeira, vai tirar a temperatura, vai diminuir a temperatura, vai tirar o calor, vai expandir. Não, ela chega em uma certa temperatura, aonde ela vai reduzindo o volume dela, porém, quando ela chega em uma certa temperatura, devido às ligações de hidrogênio, as moléculas de hidrogênio elas começam a se reorganizar, tá? E aí elas começam, então, a se expandir. Por isso que ela tem, inclusive, o aspecto cristalino, ok? Mas isso é mais termos de curiosidade. Pessoal, outra coisa que eu preciso falar para vocês, que cai muito em vestibular, é o seguinte: o gelo, por exemplo, em alguns lugares onde forma aquela barreira de gelo em cima dos lagos e lagoas, isso que serve para manutenção da vida, tá? Por quê? Essa camada de gelo, ela serve como um isolante, tá? O gelo ele é mau condutor térmico, então isso serve como isolante, fica aquela barreira de gelo em cima e embaixo, então, mantém a vida de certos seres vivos. Acredito que seja mais ou menos isso que eu precisava falar para vocês sobre água. Pessoal, olha só, agora eu quero falar outra coisa para vocês, que eu já dei alguns exercícios para vocês e algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. Olha só, eu tenho aqui um copo de vidro, tá? Faz de conta que eu enchi ele totalmente de mercúrio, certo? Ele está totalmente cheio de mercúrio. Se eu aquecer aqui, em primeiro lugar, esse copo não vai expandir? Sim ou não? Ele vai expandir. E o líquido que está dentro, aumentando a temperatura, não vai expandir? Também vai expandir. O que vai acontecer se estava cheio? Não vai derramar? Vai derramar. Só que esse valor, por exemplo, derramou 7 ml, tá? É esse valor que é a minha dilatação? Que é o valor que o meu mercúrio dilatou? Não, errado. Por quê? O meu copo também vai dilatar. Então, ele também vai aumentar essa capacidade porque eu também estou aquecendo ele. Então, é o seguinte, gente, ao dilatar o meu copo, eu dilatei o copo, e o líquido que está dentro também vai dilatar. Então, eu preciso saber qual é o novo volume desse meu copo após eu aquecer, para eu saber, então, o valor da dilatação real do meu líquido. Tá? Eu até dei um exercício, eu acho que sobre o carro, né? Eu não sei se vocês conseguiram resolver. Se vocês não conseguiram resolver, eu acho que eu vou resolver aí com vocês. Pode ser? E aí a gente fica entendido. Pessoal, preciso só antes fazer outra coisa. Pessoal, esse delta aqui da frente não é o meu volume final, tá? Por exemplo, a minha barra aqui de metal, ela expandiu, tá? Esse meu delta, gente, é só um valor de expansão. Se eu quero saber o meu novo valor do comprimento dessa minha barra, eu preciso somar o valor da minha barra mais o valor que ela expandiu, ok? Aí eu vou ter, então, o valor final da minha barra, certo? Olha só, então aqui é o valor de expansão, tá? O quanto que essa barra ou essa superfície aumentou.